Oi, pessoal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o conceito de limite infinito. Para fazer isso, eu vou retomar aquele volume de um gás que estava confinado num pistão. Lembra? Já tratamos dele em outros vídeos. E o que eu quero fazer agora é o seguinte: eu quero estudar o comportamento da função quando a pressão P se aproxima de zero. Algumas observações antes da gente entrar no tópico mesmo do vídeo é o seguinte. A primeira coisa é você perceber que nesse caso só faz sentido tomar limite pela direita. Eu não posso vir pela esquerda do zero porque a função não existe. Então, estudar o limite dessa função no ponto P igual a zero significa estudar o limite pela direita, tá bem? A segunda, que no fundo são duas frases que se condensam no cerne desse vídeo, é o seguinte. Eu quero ver o que acontece com a função quando p está perto de zero. A expressão da função está aqui, 200 dividido por p. Nota que eu não posso fazer p igual a zero diretamente, porque senão ia zerar o denominador. Isso não tem sentido. Denominadores não podem ser iguais a zero. Então, isso mostra que esse é um tipo do limite que a gente considera complicado, porque eu não posso simplesmente substituir. Você tratou em limites parecidos com esse em vídeos anteriores, e lá a gente falou, olha, você tem que tentar fatorar de alguma forma, multiplicar por um termo apropriado, de modo a reescrever a expressão de uma maneira mais bonita e descobrir o que está acontecendo quando x fica perto de a. Nesse caso, parece complicado porque, veja, isso aqui já está muito simples, não tem como melhorar essa expressão. Então, não tem nada sugestivo para a gente fazer. Bem, mas olha só, vamos olhar com cuidado para essa função e perceber o seguinte. Escolhe um número m positivo qualquer. 1, 10, 1 bilhão, pode ser grandão, se você quiser. E observa o seguinte, sempre que o p é menor do que 200 sobre m, você faz uma conta boba aqui, passa o m para cá, o p para cá, e você vai concluir que o nosso volume, que é 200 sobre p, fica maior do que esse m dado. Isso mostra o seguinte, qualquer que seja o número que você escolha, o volume sempre fica maior do que esse número, desde que o P, a pressão, fique menor do que 200 sobre esse número. Ou, em outras palavras, o que está acontecendo é o seguinte, quando o P se aproxima de zero, né, fazer P se aproximar de zero é fazer o M grande aqui, ó. O volume fica maior do que M. Então, quando o P fica perto de zero, o volume fica cada vez maior. Cada vez maior. Então, nesse sentido, eu escrevo uma frase como essa aqui, ó. O limite de 200p quando p tende a zero pela direita é mais infinito. De uma maneira geral, se você tem uma função, você vai dizer que o limite de f de x quando x tende para a é mais infinito quando acontece exatamente esse tipo de comportamento. À medida que x fica perto de a função vai ficando cada vez maior. Observa o seguinte, quando eu escrevo isso aqui, ó, quando eu digo que esse limite aqui é infinito, eu não estou falando que o limite existe, tá? O limite existe, o limite de f de x quando x tende para a, quando a função se aproxima de um número. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas eu escrevo isso aqui para dizer o seguinte, ainda que o limite não exista, ainda que não se aproxime de um número, eu sei o que acontece. Eu sei que fica grande. Então, por isso que eu escrevo essa expressão aqui. Da mesma forma, eu posso definir todas essas aqui, todas essas expressões, tá legal? Isso aqui, no fundo, são as combinações possíveis de limites pela esquerda e pela direita, e os resultados sendo ou mais infinito ou menos infinito. O que significa esse do menos infinito? Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Esse aqui eu estou dizendo que quando x está perto de a e a direita de a, x tende a pela direita, a função tende para menos infinito. Quer dizer, em módulo, ela vai ficando grande, mas com um sinal negativo. Então ela fica para baixo de menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, né? Por exemplo, se o eixo coordenado fosse isso aqui, seria uma situação mais ou menos assim, ó. Ela vai descendo e vai sempre descendo, 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 descendo. Ok? Vamos olhar para esse desenho aqui, só para a gente fixar bem isso. Eu quero estudar o que acontece perto do 1 e perto do 7. No 1, veja, se eu venho pela esquerda, tem limite, é 2. Então, o limite, quando tende a 1 pela esquerda, existe e vale 2. E quando eu venho pela direita, ó, do 1, a função vai descendo cada vez mais. Então, está aqui, ó, o limite, quando x tende a 1 pela direita, é
menos infinito. Por que menos? Porque ela está descendo, tá vendo? Ela fica negativa, vai lá para baixo. Ok? Vamos lá. Mais uma definição para a gente encerrar esse encontro de hoje. Eu vou dizer que a reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico da função f de x quando algum dos limites laterais no ponto A, ou pela esquerda ou pela direita, for mais ou menos infinito. Então, por exemplo, de novo, o exemplo anterior, você vê que a reta x igual a 7, por exemplo, é uma assíntota vertical. Por quê? Para que isso aconteça, um dos limites laterais tem que ser infinito. Ora, pela direita é mais infinito e pela esquerda é menos infinito. Bacana. O 1 também. Né? 1 também. No 1 é mais delicado pelo seguinte, porque quando você vem pela esquerda, o limite existe. Pela esquerda ele dá 2. Só que quando você vem pela direita, lembra? Ele dá menos infinito e só isso já faz com que a reta seja uma assíntota. Então, para ser uma assíntota, não precisa que os dois limites laterais sejam mais ou menos infinitos, basta um deles, tá bem? Esse exemplo aqui também é importante para você perceber o seguinte, a assíntota está aqui, a reta x igual a 1. Nota que o gráfico da função toca a assíntota, né? Porque esse ponto 1, 2 está no gráfico e está na assíntota. Então não tem problema nenhum, tá? O gráfico pode tocar a assíntota, não faz mal. Finalmente, retornando para o volume do nosso gás, olhando aqui para esse limite, que foi o primeiro que nós calculamos, você percebe o seguinte, a reta P igual a zero é uma assíntota do gráfico, da função v de P. Por quê? Porque o limite pela direita, no zero, deu mais infinito. Tá legal? Do ponto de vista geométrico, é o seguinte, imagina que eu prolongasse o eixo aqui, o gráfico da função ele vem crescendo aqui e ele vai se aproximando cada vez mais do eixo. Ele vai se aproximando. Então é isso que é assintotar. Então, geometricamente, uma reta x igual a A é uma assíntota quando a função, à medida que x se tende pela direita ou pela esquerda, ou vai muito lá para cima ou muito lá para baixo, e do ponto de vista geométrico ela vai se aproximando da reta. Tá legal? Eu espero que tenha... naturalmente você vai precisar treinar esse cálculo desses limites infinitos e assíntotas verticais, mas eu acho que a gente deixa isso para um próximo encontro, já conversamos bastante aqui, espero que tenha ficado claro, tá bem? E a gente se encontra aí no próximo vídeo para calcular alguns limites infinitos. Um abração, tchau, tchau.